Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos a 22ª sessão extraordinária. Suspendo o trabalho por mais 5 minutos. Suspendo os trabalhos por mais 5 minutos. Boa tarde. O presidente da Casa, professor Jesus, do Democratas, suspendeu essa 22ª sessão extraordinária por mais 5 minutos, totalizando 10 minutos. Antes disso, foi realizada a 21ª sessão extraordinária, quando foram deliberados 2 projetos da mesa da Câmara. Um deles diz respeito ao percentual de funcionários efetivos em cargos comissionados e o outro cria o cargo de procurador-chefe aqui na Câmara também. Eles foram deliberados e posteriormente devem ser votados em primeira e segunda discussão. Tudo isso você acompanha sempre ao vivo com a gente aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Projeto de lei número 2249/2016. Fixa percentual mínimo de cargos e funções comissionadas a serem ocupadas por servidores efetivos da Câmara Municipal de Guarulhos. Autor, mesa da Câmara. Em discussão os projetos, as emendas. Encerrada a discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Quantas emendas está apresentadas na mesa, senhor presidente? 2 emendas, vereador. Eu gostaria que fosse lidas as respectivas emendas, a começar pela número 2, senhor presidente. Defiro, vereador. Senhor secretário, para a leitura. Projeto de lei número 2249/2016. A emenda e o artigo 1º do projeto da lei número 2249/2016 passam a ter as seguintes redações. Emenda: fixa percentual mínimo de cargos e funções comissionadas na Câmara Municipal de Guarulhos a serem ocupadas por servidores titulares de cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal de Guarulhos. Artigo 1º. Fica fixado o percentual mínimo de 25% dos cargos, funções comissionadas da Câmara Municipal de Guarulhos, previsto na tabela 5 e 6 do anexo 1º da Lei 7.408, de 3 de setembro de 2015, para serem ocupados os servidores titulares de cargos de provimento efetivo da Câmara Municipal de Guarulhos. Justificativa. Estão apresentando a presente emenda objetivando a garantia de nomeação nesses cargos /funções pelos servidores da edilidade. Dr. Laércio Sandes, 1º de julho de 2016. Pela ordem, presidente, para discutir. Não quer que leia a outra emenda, vereador? Oi? A outra emenda não quer que leia? Não, é suficiente, só a emenda número 2. Para discutir, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste pela TV Câmara, como também os funcionários da Casa, boa tarde a todos. Senhor presidente, esse projeto que foi apresentado nada mais é do que atender uma determinação judicial, onde esta Casa precisa estabelecer um percentual de pelo menos 25% para atender a ocupar os cargos comissionados na estrutura administrativa da Casa, porque hoje nós não temos legislação para isso. Então, a determinação judicial que nós façamos uma lei no prazo de 180 dias, que, se eu não estou enganado, vai até os primeiros dias do mês de setembro, e foi apresentado o projeto pela mesa. Já sabemos que há 2 semanas o projeto foi rejeitado por motivos de ordem técnica e foi reapresentado com as correções que se discutiu lá atrás. E a emenda que foi apresentada nada mais é, senhor presidente, eu me tomo até a liberdade de ler a decisão judicial para deixar bem clara essa questão, porque essa emenda, senhores vereadores, nós precisaríamos votar nela, porque se nós não atender esta emenda, nós não estaríamos atendendo a decisão judicial e estaríamos sendo sujeito ao tribunal derrubar eventualmente esta lei e prevalecer os 50%
que não é o nosso propósito. Então, o ponto final da decisão judicial do tribunal disse assim, ó: diante desses ensinamentos, conclui-se para a plena eficácia de aludido preceito constitucional, necessária, portanto, a existência de uma norma local estabelecendo os percentuais mínimos de cargos de provimento em comissão a serem ocupados por servidores públicos efetivos, vírgula, no caso, vírgula, do Legislativo. Então, a decisão judicial é muito bem clara em dizer que precisa ser servidores do Legislativo. Por isso que nesta emenda, a diferença desta emenda número 2 para a emenda número 1, que na parte final eu fiz constar da Câmara Municipal de Guarulhos para atender de forma total a decisão judicial. Então eu peço aos senhores vereadores, conversei com alguns colegas aqui, que realmente a questão é necessária seguir da forma que está exposta na emenda número 2, senão daqui a 6 meses, não sei quanto tempo, a casa vai ter um problema maior, que aí terá que atender pela cota de 50%. Então eu peço aos colegas que venhamos votar, obviamente, na emenda número 2, rejeitando por sua vez a emenda número 1, que não atende aos anseios da decisão judicial. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria só de solicitar a leitura, porque foi lido uma emenda. Eu não sei qual foi. A emenda número 1, defiro ao vereador que leia, por gentileza. Por favor. De quem é a autoria dessa emenda? A 2 foi do vereador Dr. Lércio Santos. E a 1 é de minha autoria, vereador. Peço a leitura, senhor presidente. Projeto de lei número 2249/2016. A emenda e o artigo 1º do projeto de lei número 2249/2016 passa a ter as seguintes redações. Ementa: fixa percentual mínimo de cargos e funções comissionadas da mesa da Câmara Municipal de Guarulhos a serem ocupadas por servidores titulares de cargos e de provimento efetivo. Artigo 1º. Fica fixado o percentual mínimo de 25% dos cargos / funções comissionados da Câmara Municipal de Guarulhos, previsto nas tabelas 5 e 6 do anexo 1º da Lei 7.408, de 3 de setembro de 2015, para serem ocupados por servidores titulares de cargos de provimento efetivo. Justificativa: estamos apresentando a presente emenda, objetivando apenas manter coerência entre o disposto da emenda do projeto e o contido no artigo 1º, em relação aos servidores que serão nomeados para o cumprimento do percentual fixado. Sala de sessões, em 1º de julho de 2016. Professor Jesus, presidente. Vereadores, eu suspendo a sessão por 5 minutos. Convido todos, por favor, venham aqui, por gentileza, para nós discutirmos. Suspendo por mais 5 minutos. Reaberto os trabalhos. Em votação, primeiramente, a emenda modificativa número 2. Não, do vereador Laércio. Yes. Solicito aos senhores vereadores que tirem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Paulo Sérgio. Consignar meu voto, sim.
Vereador Paulo Sérgio vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador João Barbosa, para votar sim, senhor presidente. Vereador João Barbosa vota sim. Vereador Americano. Depois, vereador Ramos da Padaria, vereador Tony Magalhães, doutor Pela Alexandre. ordem, sim, o meu voto é sim. Vereador Ramos vota sim. Pela ordem, presidente. Vereador? Considerar meu voto sim. Sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Vereador Anistaldo vota sim. Vereador Anistaldo vota sim. Pela ordem, presidente. Vereador Guti? Sim. Vereadora Genilda, vereador Geraldo, vereador Lamé, vereador Marcelo, professor Samuel e Zé Luiz. Encerrada a votação, aprovada, inclua-se. Fica prejudicada a emenda da modificativa número 1. Em votação ao projeto. Solicito aos senhores vereadores que tirem os terminais para o voto eletrônico. É da... Oi. Projeto. É. Entendeu? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador João Barbosa, para votar sim. Vereador João Barbosa vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos vota sim. Vereador Americano, Dona Maria, Elmer, vereador Geraldo, vereador Guti. Vereador, presidente, voto sim. Vereador Samuel vota sim. Projeto. Vereador Guti vota sim. Professor Samuel Vasconcelos vota sim. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Para votar sim, senhor presidente. Vereador Paulo Sérgio vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Anistaldo. Voto sim. Vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item segundo, senhor secretário, para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 2250/16. Cria a função de procurador-chefe da Câmara Municipal de Guarulhos e dá outras providências. Autor, mesa da Câmara. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, antes da votação, se possível, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fizesse a leitura do artigo 5º. Artigo 5º. Então, Artigo 5º. O artigo 5º, terceiro da Lei 7.408/2015 passa a vigorar com a seguinte redação. Fica criadas no anexo 1º, tabela 5, as funções públicas e suas respectivas quantificações e demais requisitos de exigência, devendo ser exclusivamente ocupadas por servidores titulares de cargos de provimento efetivo ou ocupantes de emprego público no âmbito da estrutura administrativa do Legislativo ou do Executivo Municipal, com ou sem prejuízo de suas atribuições. senhor presidente, eu fiz esta questão de ordem pelo seguinte: o texto original, que na verdade isso não tem nada a ver com a questão do procurador. Na verdade, incluiu-se um outro item, que é do texto da lei. No texto original, ele traz as tabelas 4, as tabelas 5 e 6. No texto apresentado na lei, está constando apenas a tabela 5. A minha pergunta é o seguinte: se no texto original está dizendo aqui, devendo ser as funções exclusivamente ocupadas por servidores titulares de cargos de provimento efetivo ou ocupantes de emprego público no âmbito da estrutura do Legislativo ou do Executivo. Ao excluir a tabela 6, a intenção é
ao excluir a tabela 6, a intenção é os cargos constantes na tabela 6, que sejam, entre outros, secretário de Finanças, secretário de Assuntos Legislativos, Administração Institucional, técnico de plenário, é para provimento livre? Essa é a minha pergunta, senhor presidente. O provimento é livre de comissão, vereador. Secretário livre de comissão. Ou seja, ele deixa de cumprir o que estava na lei anterior. Portanto, a tabela 6, saindo daqui, ela vai ser ocupada por qualquer pessoa. Não necessariamente do quadro. Já é ocupado, vereador. Já é ocupada. Já é ocupado por qualquer pessoa? Sim. Tá bom, senhor presidente. Eu vou encaminhar a votação. Okay. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, para encaminhar, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria só de pedir uma atenção para que a gente não cometesse nenhum erro aqui. Eu tenho aqui a legislação e a proposta que está sendo apresentada. De fato, quando a gente faz a leitura do artigo 3º da forma que ele estava, ele considera que a tabela 5 e a tabela 6 sejam exclusivamente ocupadas por servidores titulares de cargo. É o que está na lei. Quando nós retiramos a tabela, uma das tabelas, o entendimento que eu tenho, eu procurei no restante da legislação, pode ser que eu não tenha encontrado nesta legislação aqui, que é a legislação que nós estamos alterando, que é a 7.408 de 2005, pode ser que esteja em outro lugar. Aqui eu não encontrei uma garantia de que vai ser ocupado por servidores da casa. Por que eu estou alertando por isso? Porque se a gente não ocupar com servidores da casa, eu acho que a gente não cumpre o que a gente acabou de aprovar, que é esse percentual mínimo para poder atender a demanda que o judiciário está nos colocando. Então eu pediria para que a gente tivesse bem claro essa votação, para que a gente não votasse de forma equivocada. Eu, particularmente, como vereador, eu tenho dúvida. O entendimento que eu tenho, quando você retira uma tabela, numa lei que está clara e efetiva, que você só vai ocupar com cargos, com pessoas, com servidores da casa ou da prefeitura, como é o caso que está aqui na lei, quando você retira a tabela, você retira do corpo do artigo a tabela, você está tirando a obrigatoriedade dele ser ocupado. É essa a minha dúvida, por isso, eu estou me sentindo prejudicado aqui de não poder votar, até na questão dos procuradores, como eu já disse anteriormente, eu concordo que haja o procurador-chefe, mas não concordo que haja uma substituição, uma saída do cargo de diretor. Eu acho que poderia continuar o cargo de diretoria e o procurador-chefe sendo indicado entre os procuradores da casa, ou seja, é insanável, está na lei, não tem jeito, eu sinto prejuízo votar da forma que está. Mas lendo a lei de forma mais atenta, agora eu tenho duas dúvidas e me considero prejudicado de votar favorável numa lei que, primeiro, tem essa questão do procurador e, num segundo momento, tem essa questão da ocupação, que, ao meu ver, vai dar brecha para a ocupação de livre provimento. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Em votação, solicito aos senhores vereadores que tirem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, vereador Anistaldo. Vereador Anistaldo, vota sim, senhor presidente. Vereador Anistaldo, vota sim. Vereador Ramos, vereador Gilvan Passo, vereador doutor Alexandre Dentista, Edmilson Souza, Elmer Japonês, vereador Geraldo, João Barbosa, vereador Lamé, Luiz Mato Grosso, Paulo Sérgio, Romildo Santos. Vereador Gilvan, vota sim. Sim, senhor presidente. Vereador Romildo, vota sim. Vereador Paulo Sérgio. Consignar meu voto sim. Vereador Paulo Sérgio, vota sim.
Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sanção. Item terceiro, prejudicado por falta de parecer. Item quarto. Item quarto, senhor secretário, para leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 2179/2016, dispõe sobre alteração do anexo 2 da Lei número 7.431, de 21 de dezembro de 2015, Trevo Bom Sucesso, inclusão de áreas na Avenida Papa João Paulo I com 3.041,93 metros quadrados, 9.244,34 metros quadrados e 6.814,70 metros quadrados. Autor, Prefeitura. Em discussão, projeto substitutivo número 1. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente, o substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Dr. Lércio Santos, vereador Americano, Ramos Valadaria, Gilvan Passo, Dona Maria, doutor Alexandre, Edmilson Souza, Eduardo Barreto, Eduardo Soutur, Elmer Japonês, vereadora Genilda, Geraldo Celestino, vereador Guti, vereador Lamé, Luiz Mato Grosso, Paulo Sérgio, pastor Anistaldo, vereador Romildo Santos, Toninho da Farmácia, Zé Luiz. Ordem, vereador. Vereador pastor Anistaldo, vota sim. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Consignar meu voto sim. Paulo Sérgio, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Dr. Lércio Santos, vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Como não há mais item a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão.